Corinthians apresentou ontem 2 reforços pouco badalados, mas que prometem muita dedicação com a camisa alvinegra. O atacante Luigi e o volante Paulo Roberto. Sempre sonhei jogar no Corinthians e hoje eu estou realizando meu sonho. Vou trabalhar forte, dia a dia, e esperar a minha oportunidade. E com certeza honrar a camisa do Corinthians. Eu jogo pelos lados do campo. Sou um pouco rápido, habilidoso, trabalhar forte, vou dar o meu melhor quando eu tiver a oportunidade, eu estiver pronto. Muito feliz, né, de estar podendo vestir essa camisa. Acho que como o Luigi disse, para mim também é um sonho estar vestindo essa camisa. Eu chego num momento, acho que bacana, assim, junto com o Gabriel, um excelente jogador, uma excelente pessoa. E assim, a disputa por posição, pelo espaço vai ser franca, assim, sabe? Vai ser leal pela pessoa que ele é e pela pessoa que eu sou também. Então acho que vai ser bacana, cara. E quem tem a ganhar com isso é o Corinthians. Eu não caí no Corinthians de paraquedas. O que eu tenho para dizer pro torcedor é isso, que eu me dediquei muito a minha vida inteira para tá vivendo esse momento. E assim, eu entendo as críticas. Junto com elas vieram muitos elogios também. O jogador, para ele virar ídolo, ele tem que ter um começo. Então, apesar de não ser muito novo, eu almejo sim marcar meu nome na história do Corinthians e mudar aí o pensamento dos torcedores com relação a mim. Que assim seja, né? Quer dizer, no esporte ele não era titular, Chico. Veio pro Corinthians, saber se ele vai ter espaço para jogar, porque o Corinthians contratou um monte de volantes. Né? Tem Gabriel, tem Camacho, tem Maicon, precisava. Não tinha ninguém para posição. Christian, não tinha ninguém para posição. E você sabe que tem volante que também tem a capacidade de jogar pelo lado direito também, né? Outros até pelo lado esquerdo. Quer dizer, você tem que ter possibilidade. Você vai disputar vários torneios, né? Várias competições. O Corinthians tem Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileira. E Brasileira, mas são 4 competições. Você tem que ter um bom elenco. Então eu não sou contra, não. Agora, esse Paulo Roberto lá no esporte, realmente, o Celso tem razão, não fez absolutamente nada. E tanto é verdade que era banco de reserva. Agora, esse Luigi, ele me lembra muito, sabe quem? Sim. Vocês lembram do Souza, que jogava de camisa 10 no Corinthians? Na Depois década de 90? Sim. Isso, aí depois foi para São Paulo. Não o Souza do São Paulo, que jogava bem PlayStation. Mas o Souza era meia, esse era atacante. Esse aí é atacante. Mas você viu o que ele disse e ele não mentiu. Ele é rápido. Ele é o Marquinhos Gabriel mais jovem e mais rápido. Quem gosta do estilo de jogo do Marquinhos Gabriel vai gostar do Luigi. Se ele não sentir o peso da camisa, rapaz, o Corinthians vai ficar com um contra-ataque bom. Porque ele vai puxar bem o contra-ataque. E ele é habilidoso, ele sabe cruzar, ele sabe chutar no gol, ele faz gol. Quer dizer, é uma boa contratação esse Luigi. Agora vamos ver se a camisa não vai pesar. Os torcedores corintianos que estavam presos no Rio de Janeiro desde o ano passado serão soltos por ordem judicial. Essa notícia é o destaque que a gente traz hoje para você do site gazetesportiva.com. A prisão preventiva foi substituída por medidas cautelares de restrição pelo juiz Marcelo Rubioli, do Juizado Especial do Torcedor e dos grandes eventos do Rio de Janeiro. Cada réu terá que comparecer ao juízo da comarca de domicílio para informar e justificar as suas atividades até o fim do processo, ou seja, os torcedores deverão prestar esclarecimentos em suas respectivas cidades periodicamente. Eles também ficam proibidos de comparecer a eventos esportivos e durante a realização de partidas eles vão ter que ficar em delegacias. Os torcedores se envolveram em uma confusão com a polícia antes do jogo entre Flamengo e Corinthians em outubro do ano passado. E recentemente uma carta de um dos torcedores detidos mostrava a preocupação deles em relação à guerra de facções criminosas que existe nas penitenciárias do Brasil e que eles estavam no meio do fogo cruzado. O Chico Lang até divulgou isso daí e divulgou nas redes sociais dele e começou a fazer também um barulho grande, né, Chicão? Eu fiz exatamente porque eu achei que alguns deputados eleitos pela torcida do Corinthians não estavam fazendo nada para tirar esses caras de lá. E a situação estava ficando cada vez pior lá em Bangu, né? Eles estavam em Bangu 10, mas já tinha um movimento para se criar um tumulto lá dentro, né? Entre essas duas facções. Se bem que lá prevalece o Comando Vermelho, como aqui em São Paulo prevalece o PCC. Então já estava essa preocupação. E eu cobrei publicamente o Goulart e cobrei publicamente o André Sanches, que foram eleitos pelo voto da torcida corintiana. Então, esse cara tinha que fazer alguma coisa.
Aí eu não sei o que aconteceu no bastidor da justiça, mas pelo menos agora foram punidos exemplarmente, hein? Vamos falar a verdade. Porque, ó, se todo jogo que tiver, eles vão ter que estar na delegacia. Absolutamente todos os jogos. Ou pode ser de madrugada, tem que estar na delegacia. Aí ficam lá, depois de meia hora eles saem. E vão ficar assim durante um bom tempo. Mas não se livraram ainda do processo, hein? Isso vai ser durante todo o processo até ter a pena deles. A questão é, eles são corintianos. E os outros 40% também que aguardam julgamento e estão lá e talvez não tivessem que estar presos. E vão continuar lá correndo risco. Torcedores? Várias pessoas presas. Que não deveriam estar lá porque estão aguardando julgamento e também poderão ser vítimas do mesmo confronto. Não, mas aí, olha, eu não vou entrar nesse assunto porque não é... Sim, não é igual. Do esporte, mas... que a diferença é que um é corintiano e o outro não. Já em alguns lugares, esse negócio de prisão preventiva por causa de pensão alimentícia já está sendo relaxada também. Exatamente para contornar esse tumulto dos presídios, a hora que tiver sob controle, aí tudo volta ao normal. Então, eu acho que está certo, porque tem muita gente que está lá dentro com esse negócio de prisão preventiva, né? É uma coisa triste isso aí, porque quem devia estar na cadeia não está, né? A gente sabe disso, né? E muita gente talvez não deveria estar e o Estado não garante a segurança. Não garante a segurança. Bom, livre no mercado após rescindir com o Tianjin Guanjin da China e na mira de Corinthians e Galo, Meia Jadson ainda não recebeu propostas oficiais não, hein? Em entrevistas concedidas hoje, o empresário do jogador, Marcelo Robalinho, afirmou que o plano é firmar um contrato com no mínimo 3 anos de duração. Ele também disse ser inevitável readequar os salários de Jadson ao futebol brasileiro, já que ele ganhava uma fortuna na China. O jogador teria preferência pelo Corinthians no retorno ao Brasil, mas vai depender da proposta apresentada pelo Timão, que ainda não aconteceu. Aí, Chicão, como assim ainda não aconteceu? Nos Estados Unidos, para a disputa da Florida Cup, os dirigentes do Corinthians devem fazer contato com os representantes de Jadson nos próximos dias, mas o clube não quer entrar em leilão pelo jogador. Mas acho que vai sair negócio. Mas aí dizem que já está certo, que já aceitou receber 400 mil por mês, que era o que recebia antes de ir para a China. Mas acho que ele vai dar certo, sabe por quê? Ele recebeu uma rescisão de contratual lá, daquelas, 20 milhões de dólares. Ele recebeu de rescisão contratual. Então ele não está pensando em dinheiro, ele quer jogar. E convenhamos, 400 mil por mês, pelo amor de Deus, né? Mas você veja, 20 milhões de dólares na mão, né, cara? É dinheiro pra caramba. Essa foi a rescisão que ele recebeu lá. Por isso que eu acho que vai dar negócio e ele quer jogar no Corinthians. 3 anos de contrato. 3 anos de contrato. Para um jogador de 33 anos, está com a vida feita.